Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho da comparação de frações. Nossa aula será dividida em dois estudos. O primeiro é esse aqui, comparação de frações com denominadores iguais, e posteriormente veremos a comparação de frações com denominadores diferentes. Então, vamos começar aqui com a comparação de frações com denominadores iguais. Ou seja, quando comparamos duas ou mais frações que possuem, certo? Ou que têm denominadores iguais, a maior fração é aquela cujo o numerador ele é maior. Então, se eu estou comparando, por exemplo, duas frações que têm denominadores iguais, quem vai ser a maior? A que apresentar o maior numerador. Ou seja, observe os 4 exemplos que temos aqui. Primeiro exemplo, 15 vinteavos e 3 vinteavos. Certo? Os denominadores são iguais, é 20. Aí eu vou olhar quem? O numerador. Aqui é 15, aqui é 3. Quem é maior? É exatamente o 15. Ou seja, o que concluímos? Que 15 vinteavos é maior que 3 vinteavos. Observe o segundo exemplo que temos. 4 sétimos e 9 sétimos. Observe que o denominador é igual. Então, vamos comparar o quê? Os numeradores. 4, ele é maior, menor ou igual que 9? Ele é menor. Ou seja, 4 sétimos é menor que 9 sétimos. Terceiro exemplo que temos aqui, 15 terços e 20 terços aqui. Denominadores são iguais, ou seja, vamos aqui comparar quem? Os numeradores. Então aqui, 15, ele é menor que 20. Ou seja, 15 terços é menor que 20 terços, certo? Por fim, temos esse aqui, 6 quartos aqui e 1 quarto. Denominadores são iguais. Então, vamos comparar os numeradores. 6 aqui é maior que quem? Que 1. Ou seja, 6 quartos aqui é maior que 1 quarto. Certo? Então, essa aqui foi a comparação de frações com denominadores iguais. Agora, vamos para a comparação de frações com denominadores diferentes. Então, vamos pensar o seguinte primeiro. Quando comparamos duas ou mais frações com denominadores diferentes, basta encontrar frações equivalentes com denominadores o quê? Iguais. Para assim, quando as frações estiverem com o mesmo, certo, denominador, comparar quem? Os numeradores. Então, vamos para o nosso exemplo aqui, certo? Qual fração é maior? 15 quartos ou 6 dozeavos? Então, vamos pensar o seguinte, no início. Os denominadores são o quê? São diferentes. Então, nosso primeiro objetivo é deixar os denominadores iguais. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou mexer com essa primeira aqui, certo? Vou até circular ela aqui. 15 quartos. Qual é o meu objetivo? É encontrar uma fração equivalente a 15 quartos que possua denominador 12. Então, vamos pensar o seguinte. Observe que 15 quartos é equivalente a 45 dozeavos. Por quê? Porque aqui podemos pegar o numerador e o denominador e multiplicar por um número que, quando eu multiplicar, vai dar exatamente 12 o denominador. Então, 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3. Se multiplicamos o denominador por 3, temos que multiplicar também quem? O numerador, certo? Para encontrar a fração equivalente. Ou seja, 15 vezes 3 é quem? É 45. E 4 vezes 3 é quem? É 12. Logo, quando comparamos as frações 15 quartos e 6 dozeavos, certo? É o mesmo que comparar quem? 15 quartos aqui é quem? É 45 dividido por 12. Ou seja, é a mesma coisa de comparar 45 aqui dividido por 12, ou 45 dozeavos, e quem? E 6 dozeavos. Logo, agora elas já possuem quem? O mesmo denominador, ou seja, 12. Ou seja, agora elas têm denominadores iguais. Se tem denominador igual, vamos observar quem? Apenas os
numeradores. Ou seja, 45 aqui, certo? E 6, quem é o maior? É exatamente o 45. Ou seja, 45 dozeavos, ele é maior que 6 dozeavos. Então, aqui, ó, colocamos alguns exemplos para a gente comparar, certo? Essas frações aqui que possuem denominadores diferentes. Então, vamos observar o seguinte aqui, ó. Se uma fração ela possui, certo? Na comparação com outra, denominadores diferentes, temos que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador para assim compará-las. Observe o seguinte, aqui afirmamos que 4 dozeavos é maior que 3 24avos. Por que isso ocorre? Pelo seguinte fato, aqui ó, é 12 o denominador, certo? Existe algum número que eu posso multiplicar numerador e denominador aqui que possa ficar exatamente 24 no denominador para assim comparar elas com o mesmo denominador? Tem sim, aqui ó, podemos multiplicar numerador e denominador por quem? Por 2. Ou seja, 4 vezes 2 aqui é quem? É 8. E 12 vezes 2 é 24. Ou seja, ó, 3 aqui, ó, certo? 3 24avos é menor que quem? Que 8 24avos. Ou seja, quando estamos comparando a fração aqui, ó, 4 dozeavos maior que 3 24avos, é a mesma coisa de estar comparando 8 24avos e 3 24avos. Se possuem denominadores iguais, quem é que vamos comparar? É o numerador. Ó. 8 é maior que 3. Ou seja, essa minha primeira fração aqui ela é maior que a segunda. Vamos para o próximo. Ó. Temos aqui ó, 6 quinzeavos aqui é menor que 3 quintos. Observe que aqui essa fração aqui, ó, essa segunda, 3 quintos aqui, tem como deixar ela com o denominador 15. Ou seja, eu vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Então, se multiplicamos denominador, temos que multiplicar também quem? O numerador. Ou seja, temos aqui, ó, repetimos a primeira, 6 quinzeavos, ele é menor que 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 3 é exatamente 15. Ou seja, 6 quinzeavos é menor que 9 quinzeavos. Se possuem os denominadores iguais, ó, tá aqui, vamos comparar os numeradores. 6 ele é menor que 9. Ou seja, essa segunda fração aqui ela é maior que a primeira. Prosseguindo, temos aqui ó, 12 sétimos aqui e 2 quatorzeavos. Então vamos observar o seguinte, ó, aqui ó, é 7 e aqui é 14. Professor, nesse caso específico, eu poderia dividir essa segunda por 2, haja vista que os dois dá para dividir por 2? Poderia. Vamos fazer, ó, vamos dividir aqui por 2 e aqui por quem? Por 2. Observe que 12 sétimos aqui, ele é maior que quem? 2 dividido por 2 é quem? É 1. E 14 dividido por 2 é 7. Ok? Então, chegamos aqui à conclusão. Com denominadores iguais, 12 ele é maior que quem? Que 1. Ou seja, essa primeira fração aqui ela é maior que a segunda. Ok? Por fim, temos aqui ó, 4 décimos e 6 trintaavos. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Ó. Aqui eu estou afirmando que essa primeira é maior que a segunda. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Ó. Nesse caso aqui, vamos fazer os dois casos. Eu vou primeiro transformar as duas em denominador 30 e depois, certo? Vamos transformar as duas em denominador 10, só para compararmos. Então aqui, ó, 10 vezes quanto que dá 30? 10 vezes 3. Então vamos multiplicar numerador e denominador por 3. Observe que 4 vezes 3 é quem? É 12. E 10 vezes 3 é quem? É 30. Ou seja, 12 trintaavos é maior que 6 trintaavos. Denominadores iguais? Vamos comparar quem? Os numeradores. 12 ele é maior que 6. Professor, mas pode fazer também o segundo caso? Dividir essa segunda aqui? Pode, porque aqui tem como. Ó. Dá para dividir por 3 aqui o denominador e o numerador também. Professor, se só desse para dividir o denominador, poderia? Não. Você tem que encontrar um número que dê para dividir o numerador e o denominador. Observe que a primeira aqui é quem? É 4 décimos. 4 décimos é maior que quem? Aqui ó, tem como dividir os dois por 3. Então vamos dividir aqui por 3 e aqui por 3. 6 dividido por 3 é 2. E 30 dividido por 3 é exatamente 10. Ou seja, ó, denominadores iguais, vamos comparar os
numeradores. Aqui eu tenho, ó, 4 é maior que quem? Que 2, certo? E assim finalizamos nossa aula.